Olá, pessoal! Antes de começarmos, quero saber de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Comenta aí e aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias incríveis como essa. Agora, deixa eu te perguntar. Você já se sentiu injustiçado ou viu algo tão errado que pensou: isso precisa mudar? Hoje, vou te contar uma história cheia de tensão, superação e, acima de tudo, união. Imagine viver anos nas sombras, enfrentando perigos no exterior, apenas para descobrir que o maior desafio está no seu próprio bairro. Daniel Cross, um ex-agente da CIA, viveu isso na pele. O que parecia ser uma caminhada tranquila no parque se transformou em um confronto inesperado com preconceito e abuso de poder. E se eu te disser que essa história não é só sobre um homem enfrentando um sistema, mas sobre como uma comunidade inteira se uniu para lutar por respeito e justiça? Fica comigo até o final, porque você vai se inspirar com a coragem dessas pessoas e aprender que juntos podemos transformar qualquer realidade. Então, está preparado? Vem comigo nessa jornada. Eu nunca imaginei que minha aposentadoria seria marcada por um incidente que me faria lembrar dos momentos mais tensos da minha carreira na CIA. Meu nome é Daniel Cross e, após anos trabalhando nas sombras, encontrei no trabalho comunitário um propósito maior. Mas naquela manhã, ao sair do centro comunitário que administro, minha paciência e resiliência seriam testadas. O sol mal tinha surgido no horizonte quando decidi passar pelo parque do bairro antes de abrir o centro. Com minha mochila cheia de materiais para as oficinas do dia, senti o ar fresco da manhã e ouvi os sons tranquilos da natureza. Era meu momento de paz, algo que aprendi a valorizar após anos de operações intensas. Mas essa tranquilidade foi rapidamente interrompida. Ei, você! Uma voz autoritária soou atrás de mim. Me virei calmamente e vi um policial alto e robusto se aproximando, seu olhar carregado de desdém. Antes que eu pudesse responder, ele continuou: "O que você está fazendo aqui? Este é um local de patrulha e não para vagabundos como você." "Bom dia, oficial", respondi com calma. "Estou apenas caminhando para o meu trabalho no centro comunitário aqui perto." Ele riu de forma debochada. "Centro comunitário? Ah, entendi. Mais um lugar para malandros se esconderem." Ele deu um passo mais perto, a ameaça clara em seus olhos. "Mostre-me o que tem nessa mochila." "Certamente, mas talvez seja melhor você me dizer o motivo dessa abordagem primeiro", retruquei, mantendo o tom neutro. Nos anos em que trabalhei como agente, aprendi que a calma é a melhor arma em situações de confronto. Essa resposta pareceu irritá-lo. Sem aviso, ele empurrou a mochila de minhas costas, jogando-a no chão, e me deu um chute na perna para me desequilibrar. A dor foi instantânea, mas não perdi o equilíbrio. Respirei fundo, consciente de que reagir impulsivamente poderia piorar a situação. "Você não sabe com quem está lidando", ele disse, aproximando-se ainda mais. E naquele momento percebi que ele também não sabia com quem estava lidando. "Não quero confusão, oficial", falei calmamente. "Mas acho que você está cometendo um erro." Ele riu de novo, mas dessa vez seu riso foi cortado por uma voz que surgiu às suas costas. Daniel Cross? Era Mike Turner, um policial mais jovem e menos arrogante que já havia visitado o centro algumas vezes. Seu rosto se transformou em surpresa e respeito ao me reconhecer. O oficial que me abordava parou por um momento, confuso. "Você conhece esse cara, Turner?" "Sim, senhor", respondeu Mike com firmeza. "Ele é um ex-agente da CIA e dirige o centro comunitário do bairro. Se ele está aqui, é porque está ajudando a comunidade e não causando problemas." O rosto do policial endureceu. Ele sabia que havia perdido o controle da situação. Sem outra palavra, ele recuou, pegou sua viatura e foi embora,
deixando para trás o peso de sua atitude preconceituosa e a lição que nunca esquecerá. O respeito é uma via de mão dupla, e naquele dia ele aprendeu que não se deve julgar um livro pela capa. Com o incidente ainda fresco em minha mente, resolvi voltar ao centro comunitário e seguir com meu dia. No entanto, conforme caminhava pelas ruas do bairro, percebia olhares curiosos de alguns moradores. Alguns cochichavam, outros apenas me observavam de longe. Não era comum que uma abordagem policial assim passasse despercebida. Ao chegar ao centro, encontrei Sofia já organizando as oficinas do dia. Ela me recebeu com um sorriso caloroso, mas rapidamente notou algo diferente. Sr. Cross, aconteceu alguma coisa? Perguntou franzindo a testa. Um pequeno mal-entendido com um policial no parque, respondi, tentando minimizar. Ela cruzou os braços, claramente cética. Mal-entendido? Você não me engana. O que aconteceu de verdade? Contei a ela sobre o encontro, desta vez sem omitir detalhes. Ela me ouviu atentamente e seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e determinação. Isso é ridículo, disse ela firme. Eles acham que podem tratar qualquer pessoa assim? Isso não pode continuar. Sofia, já lidei com coisas muito piores. Está resolvido, retruquei, tentando encerrar o assunto. Mas ela balançou a cabeça. Não está resolvido, Sr. Cross. Isso é maior do que um incidente isolado. Se aconteceu com o senhor, imagine quantas outras vezes isso ocorre sem ninguém fazer nada. Parei para refletir. Sofia tinha razão. Não era apenas sobre mim. Era sobre todos aqueles que já enfrentaram situações semelhantes e não tiveram voz. Está bem, cedi. Vamos fazer algo a respeito, mas de forma estratégica. Isso precisa ser sobre a comunidade e não só sobre mim. Sofia sorriu, como se já tivesse vencido uma batalha. Eu já tenho algumas ideias. Enquanto ela começava a planejar uma reunião comunitária, percebi que aquela jovem tinha uma coragem e determinação que poucos possuíam. E eu sabia que, juntos, poderíamos transformar aquele incidente em algo muito maior. Uma chance de mudar as coisas para melhor. Naquela mesma tarde, Sofia espalhou a notícia da reunião comunitária. Ela mobilizou rapidamente os jovens do centro para ajudar a divulgar o evento pelas redes sociais, colar cartazes nas ruas do bairro e convidar moradores porta a porta. A resposta foi impressionante. Em poucas horas, dezenas de pessoas confirmaram presença. No dia seguinte, o centro comunitário estava lotado. Havia uma mistura de gerações, desde jovens até idosos, todos interessados em ouvir e compartilhar suas histórias. No palco improvisado, eu e Sofia nos revezávamos para falar. Ela abriu a reunião com energia e firmeza. Estamos aqui hoje porque algo precisa mudar, começou, sua voz ecoando pela sala. O que aconteceu com o senhor? Cross não foi um incidente isolado. É um reflexo de algo maior, algo que afeta nossa comunidade todos os dias. E isso precisa acabar. Aplausos encheram o espaço. Sofia chamou então alguns moradores que haviam concordado em compartilhar suas próprias experiências. Uma senhora idosa relatou como, meses antes, fora revistada injustamente ao sair do mercado. Um jovem estudante contou sobre o medo constante de ser abordado sem motivo enquanto ia para a faculdade. Cada história reforçava a mesma mensagem. O problema era sistêmico e a mudança só viria se nos uníssemos para enfrentá-lo. Quando chegou minha vez de falar, me levantei e olhei para aquelas pessoas que confiavam em mim. Passei muitos anos da minha vida lidando com ameaças em lugares distantes, mas nunca pensei que, aqui, em minha própria comunidade, veria algo que se assemelha ao medo e à opressão que enfrentei no exterior. Parei por um momento, permitindo que minhas palavras ressoassem. Mas hoje vejo algo mais poderoso que qualquer opressão. Vejo união. Vocês estão aqui porque acreditam que juntos podemos mudar isso. E é exatamente isso que vamos fazer.
A sala explodiu em aplausos e gritos de apoio. Sofia subiu novamente ao palco e apresentou uma lista de ideias concretas para levar adiante. Entre elas, estava a criação de um comitê comunitário para dialogar diretamente com a polícia local, a implementação de oficinas de direitos civis no centro e uma campanha online para dar visibilidade às histórias da comunidade. No final da reunião, um dos jovens se aproximou de mim. Sr. Cross, o senhor sempre fala de coragem e resiliência. Hoje o senhor mostrou o que isso significa. Obrigado por nos liderar. Sorri, mas sabia que o trabalho estava apenas começando. A reunião havia plantado uma semente, mas transformar aquele momento em uma mudança real exigiria dedicação, paciência e persistência. Sofia e eu passamos horas após o evento organizando os próximos passos. Isso é só o começo, Sr. Cross, ela disse, enquanto revisávamos os contatos dos participantes que queriam se envolver. Eu sei, Sofia, respondi, sentindo uma mistura de cansaço e renovada determinação. E estamos prontos para o que vier. Nos dias que se seguiram, o centro comunitário virou um ponto de encontro e planejamento. Sofia liderava os jovens com entusiasmo, enquanto eu conversava com os moradores mais velhos para ouvir suas experiências e ideias. Entre os voluntários, Malik se destacou. Jovem universitário vindo de um histórico difícil, ele estava determinado a fazer a diferença. Ele assumiu a tarefa de organizar oficinas sobre direitos civis, explicando: nossa comunidade precisa entender seus direitos. Assim, fica mais difícil alguém nos intimidar. Enquanto isso, Sofia impulsionava uma campanha nas redes sociais chamada Voz do Bairro, incentivando os moradores a compartilhar histórias de preconceito. O impacto foi maior do que esperávamos. Outros bairros começaram a entrar em contato, relatando casos semelhantes e pedindo ajuda para criar iniciativas parecidas. Mas nem tudo era positivo. O policial, Jason Reed, o mesmo do incidente no parque, ficou sabendo do movimento. Ele passou a patrulhar o bairro com frequência, intimidando moradores e mostrando que não estava satisfeito com nossa mobilização. Uma manhã, Malik chegou ao centro preocupado. Sr. Cross, Reed me seguiu até em casa. Ele fez perguntas estranhas, parecia querer me intimidar. Eu olhei firme para ele e disse: Malik, é assim que ele tenta controlar as pessoas. Mas você não está sozinho. Vamos anotar tudo o que ele fizer e expor isso. Reunimos o comitê e tomamos algumas decisões. Instalar câmeras no centro e orientar os moradores a registrar qualquer abuso ou atitude suspeita. Sabíamos que o caminho seria difícil, mas recuar não era uma opção. Então, algo inesperado aconteceu. Mike Turner, o jovem policial que me ajudou no parque, veio ao centro. Ele parecia hesitante. Sr. Cross, eu precisava avisar algo. Reed está tentando convencer o departamento a fechar o centro. Ele usa desculpas falsas para justificar isso, mas todos sabem que é pessoal. A informação confirmou nossas suspeitas. A partir disso, decidimos agir. Reunimos depoimentos de moradores e provas suficientes para levar o caso à mídia e pressionar as autoridades locais. O clima no bairro ficou mais tenso, mas também mais unido. Enquanto eu observava Sofia, Malik e os outros trabalhando, sentia a certeza de que estávamos no caminho certo. Essa luta era de todos nós. A notícia das ações de Reed e sua tentativa de fechar o centro comunitário começou a se espalhar rapidamente. Sofia, sempre com energia para liderar, propôs organizar uma grande reunião aberta no parque do bairro. A comunidade precisa entender o que está em jogo, ela disse, enquanto revisávamos os preparativos no final de uma longa tarde. Se ficarmos calados, ele vai vencer. Mas se mostrarmos nossa força coletiva, eles não poderão nos ignorar. No dia marcado, o parque ficou lotado. Jovens, idosos, famílias inteiras compareceram, muitos segurando cartazes com frases como respeito e justiça e nosso bairro, nosso espaço. Malik assumiu o papel de mestre de cerimônias,
abrindo o evento com um discurso cheio de paixão. Nós não somos apenas um bairro, somos uma família, ele declarou. E quando alguém tenta nos silenciar, nós nos unimos para garantir que nossas vozes sejam ouvidas. Eu observei a cena com orgulho e um leve peso nos ombros. Sabia que, mesmo com toda a mobilização, ainda havia riscos. Quando chegou minha vez de falar, subi ao palco improvisado com um misto de calma e determinação. Há anos trabalho para ajudar essa comunidade a prosperar. Comecei olhando para cada rosto na multidão. E nunca pensei que enfrentaria aqui os mesmos desafios de controle e opressão que vi ao redor do mundo. Mas há uma diferença. Aqui eu tenho vocês. Juntos podemos mudar isso. As palavras foram recebidas com aplausos e gritos de apoio. A emoção era palpável, mas não demorou para que a tensão surgisse. No meio da reunião, um som de sirene cortou o ar. Reed chegou, acompanhado de outros 2 policiais, e desceu da viatura com um olhar desafiador. "Dispersar agora!" Ele gritou, tentando impor sua autoridade. "Vocês não têm permissão para organizar esse tipo de evento aqui." A multidão ficou em silêncio por um instante, mas logo começou a murmurar. Sofia, que estava ao meu lado, apertou meu braço e sussurrou: "Não vamos recuar." Eu dei um passo à frente, enfrentando Reed. "Oficial, esta não é uma manifestação ilegal. É uma reunião pacífica de moradores em busca de diálogo e soluções. Não estamos violando nenhuma lei." Reed me encarou, seus olhos carregados de raiva. "Você está testando minha paciência, Cross." Antes que ele pudesse dizer mais, uma voz firme surgiu no meio da multidão. Era Mike Turner, vestido à paisana. Ele caminhou até o centro do grupo, com as mãos nos bolsos. "Oficial Reed", disse ele com calma, "você está passando dos limites. Esta comunidade tem o direito de se reunir. Você não pode usar seu distintivo para intimidar as pessoas." A multidão começou a aplaudir e gritar palavras de incentivo. Reed ficou visivelmente irritado, mas parecia perceber que sua posição estava enfraquecendo. Ele lançou um último olhar de desprezo antes de se virar e voltar para a viatura. Aquele momento marcou uma virada. Com a coragem de Mike e o apoio da comunidade, ficou claro que Reed estava perdendo o controle da narrativa. Mas eu sabia que ele não desistiria tão facilmente. "Isso foi só o começo", disse Sofia, enquanto nos reuníamos após o evento. "Agora precisamos levar isso adiante." E ela estava certa. A batalha estava longe de acabar, mas naquele dia demos o primeiro passo para tomar nosso poder de volta. Depois daquele dia no parque, a comunidade parecia mais unida do que nunca. As pessoas não apenas compareciam ao centro comunitário, mas também traziam ideias, contribuições e relatos que fortaleciam nossa causa. Sofia, como sempre, estava na linha de frente, ajudando a organizar tudo e mantendo o ânimo elevado. Enquanto isso, Malik e alguns jovens do bairro começaram a compilar um dossiê com todas as denúncias contra Reed. Histórias de abuso, intimidação e até mesmo situações em que ele havia ultrapassado os limites legais começaram a emergir. Esse documento seria uma peça-chave para pressionar as autoridades a tomarem medidas. Uma manhã, enquanto revisávamos o material, Sofia entrou na sala com um olhar de urgência. "Acabei de receber uma mensagem", ela disse, segurando o telefone. "Reed está planejando algo grande." Um dos moradores ouviu ele dizer que vai encontrar um jeito de fechar o centro de qualquer maneira. Suspirei, tentando manter a calma. Ele está desesperado. Isso significa que estamos no caminho certo, mas também que precisamos ser cuidadosos. Malik sugeriu que procurássemos a ajuda de alguém influente na mídia local. Se conseguirmos expor Reed publicamente, isso vai limitar o que ele pode fazer, disse ele. Decidimos agir. Sofia entrou em contato com uma jornalista chamada Clara Martins, conhecida por suas reportagens investigativas. Clara demonstrou interesse imediato e marcou uma visita ao centro para entrevistar moradores e coletar depoimentos. No dia da visita, o centro estava cheio, jovens e adultos todos ansiosos para compartilhar suas histórias.
Clara ouviu com atenção e gravou cada palavra, prometendo transformar aquele material em um artigo impactante. Enquanto isso, Reed parecia sentir o cerco se fechando. Ele intensificou suas patrulhas pelo bairro, dessa vez acompanhado por outros oficiais, que, embora não tão agressivos, claramente estavam ali para apoiá-lo. Foi em uma dessas visitas que Reed deu seu passo mais ousado. Ele chegou ao centro comunitário com uma ordem de inspeção, alegando irregularidades no prédio. Ele trouxe consigo uma equipe para avaliar a estrutura, mas todos sabíamos que aquilo era uma tentativa de intimidação. "Isso é ridículo", Malik murmurou, enquanto assistíamos a equipe revirar cada canto do centro. Eu permaneci firme, observando cada movimento deles. "Deixe-os fazer o que quiserem", respondi. "Não temos nada a esconder." Após horas de uma inspeção forçada, Reed saiu com um sorriso cínico. "Isso ainda não acabou, Cross", disse ele antes de ir embora. Naquela noite, Clara publicou sua primeira matéria sobre Reed. O título, direto e contundente, era "Policial acusado de abuso enfrenta comunidade unida por justiça." A história viralizou, ganhando a atenção de outros jornalistas e até de algumas figuras políticas locais. O impacto foi imediato. A prefeita da cidade, que até então evitava se envolver, anunciou a abertura de uma investigação formal sobre o comportamento de Reed. A pressão sobre ele estava aumentando, mas sabíamos que ele ainda era perigoso. "Isso é uma vitória, mas precisamos continuar vigilantes", eu disse a Sofia e Malik durante uma reunião do comitê. "Reed está encurralado, e pessoas assim podem ser imprevisíveis." A partir dali, nosso objetivo era claro: manter a comunidade segura, continuar a exposição pública e garantir que a justiça fosse feita. A batalha estava longe de terminar, mas a chama da mudança já havia sido acesa. Nos dias que se seguiram à publicação da matéria, a tensão no bairro aumentou. A presença de Reed e seus colegas no centro comunitário e nas ruas próximas se tornava cada vez mais opressora. Contudo, algo surpreendente começou a acontecer. Mais moradores se voluntariaram para o comitê. A coragem de ver seus vizinhos enfrentarem Reed parecia inspirar aqueles que antes tinham medo. Durante uma reunião no centro, Sofia trouxe uma notícia animadora. Recebemos uma mensagem de Clara. Ela quer fazer uma matéria de acompanhamento, mas dessa vez com foco na mobilização da comunidade e nos depoimentos que temos coletado. Malik se levantou, empolgado. "Isso é excelente. Quanto mais atenção chamarmos, menos espaço Reed terá para continuar com as ameaças." Concordei, mas alertei. Precisamos ser cuidadosos. A exposição também pode trazer retaliações, e já vimos do que ele é capaz. Vamos nos preparar para o pior. Clara chegou ao centro 2 dias depois. Dessa vez, ela trouxe uma equipe completa de gravação. A ideia era documentar as oficinas, reuniões e até os momentos informais de interação entre os moradores. Enquanto caminhávamos pelos corredores, Clara fez uma pergunta direta. "Daniel, você acha que a investigação sobre Reed vai trazer mudanças reais?" Olhei para ela pensativo. "Não basta remover um policial. Isso é sobre um sistema que permite comportamentos como o dele prosperarem. Nossa luta não é só contra Reed, mas contra tudo o que ele representa." Enquanto a entrevista seguia, Malik levou Clara até um grupo de jovens que participavam das oficinas de direitos civis. Eles falaram com paixão sobre como estavam aprendendo a lidar com abordagens policiais e a conhecer seus direitos. O brilho nos olhos deles era contagiante, mas nem tudo foi tranquilo. No final da tarde, enquanto Clara ainda estava no centro, um carro de polícia parou do lado de fora. Reed desceu, sozinho desta vez, mas com um olhar ainda mais frio e calculista. "Então, isso virou um espetáculo de mídia agora?" ele disse, entrando sem pedir permissão. Os olhares se voltaram para ele, mas ninguém recuou. Malik foi o primeiro a se aproximar.
Oficial Reed, este é um espaço público. Se não está aqui para algo construtivo, sugerimos que se retire. Reed riu, claramente tentando intimidar. É mesmo? E quem vai me impedir? Antes que pudesse continuar, Clara se posicionou entre ele e o grupo. Oficial Reed, sou jornalista e estou aqui documentando os esforços dessa comunidade. Se o senhor tentar obstruir nosso trabalho ou assediar alguém aqui, isso estará na primeira página da minha próxima matéria. Reed ficou visivelmente irritado, mas sabia que estava em desvantagem. Ele lançou um último olhar de desprezo antes de sair, batendo a porta com força. Após o incidente, Malik virou-se para Clara. Acho que você acabou de se tornar a inimiga número 1 dele. Clara sorriu. Se isso significa proteger essa comunidade, então estou mais do que pronta. O confronto com Reed serviu para fortalecer ainda mais os laços da comunidade. Naquela noite, organizamos uma reunião de emergência para discutir os próximos passos. Decidimos que era hora de levar as evidências reunidas diretamente para o prefeito e exigir uma resposta mais rápida e contundente. A jornada ainda era longa, mas um sentimento era claro entre todos nós. Não estávamos mais com medo. Reed podia tentar intimidar, mas a força coletiva da comunidade era maior do que qualquer ameaça. Quando a notícia da investigação formal contra mim chegou ao departamento, fui tomado por uma mistura de raiva e impotência. Passei minha carreira acreditando que minha postura rígida era necessária para manter a ordem. Mas, após o incidente no parque e a mobilização crescente da comunidade, comecei a questionar minhas escolhas e a reconhecer que o racismo, consciente ou não, havia influenciado muitas das minhas ações. Era uma noite silenciosa e eu estava em casa, sozinho, tentando fugir dos pensamentos que me assombravam. Minha rotina de patrulha havia se tornado mais um fardo do que um dever. As imagens das pessoas no parque, unidas contra mim, não saíam da minha cabeça. Cada rosto carregava uma história que eu não quis ouvir. Cada olhar mostrava o impacto das minhas atitudes preconceituosas. Naquela noite, assisti ao noticiário local. Lá estava Daniel Cross, falando com calma e firmeza sobre os direitos da comunidade e a importância do respeito mútuo. O que mais me marcou, porém, foi o depoimento de uma jovem chamada Sofia, que disse algo que ficou martelando em minha mente. O que queremos não é vingança, mas mudança. Todos podem aprender e fazer melhor, até aqueles que erraram. Parei por um momento, até aqueles que erraram. Fui tomado por um peso que eu nunca havia sentido antes. Relembrei como tratei Cross no parque, o chute, a ameaça, a arrogância. Tudo isso não parecia mais um ato de autoridade, mas de um homem perdido em suas próprias inseguranças e atitudes racistas. Eu sabia que tinha cruzado uma linha. Na manhã seguinte, decidi fazer algo que nunca fizera antes. Fui ao centro comunitário. Quando cheguei, olhares de desconfiança e tensão recaíram sobre mim. Sofia foi a primeira a se aproximar, com os braços cruzados, claramente pronta para me enfrentar. Oficial Reed, o que faz aqui? Ela perguntou, sua voz firme. Respirei fundo. Vim me desculpar. As palavras pairaram no ar e parecia que ninguém sabia como reagir. Daniel Cross apareceu, sua expressão séria, mas curiosa. Ele não disse nada, apenas esperou. Sr. Cross, eu errei, comecei, tentando manter a voz firme apesar do nó na garganta. Errei quando julguei você sem conhecer sua história. Errei ao usar minha posição para intimidar e não para proteger. E errei ao ignorar como o racismo, até mesmo em mim, contribuiu para isso. Não espero que confiem em mim, mas quero ser parte da solução. O silêncio foi quebrado por Sofia. Solução? Como exatamente você pretende fazer isso? Quero colaborar, respondi. Quero ajudar a construir uma ponte entre a polícia e a comunidade. Não posso mudar o que fiz, mas posso trabalhar para garantir que outros não cometam os mesmos erros. Cross me observou por um longo momento antes de falar.
Palavras são um começo, Official Reed, mas serão suas ações que dirão se podemos confiar em você. Assenti, sabendo que seria um longo caminho, mas naquele momento, algo mudou. Pela primeira vez em anos, senti que estava no caminho certo. Não seria fácil, mas estava determinado a provar que até aqueles que erram, mesmo sob a influência do racismo, podem aprender a ser melhores. Nos dias seguintes, comecei a frequentar o centro comunitário regularmente. No início, meu objetivo era observar, ouvir e entender. Eu sabia que qualquer tentativa de me redimir exigiria mais do que palavras. A tensão era palpável. Muitos olhares me seguiam com desconfiança e alguns moradores evitavam qualquer contato. Mas havia também aqueles que pareciam dispostos a me dar uma chance, ainda que com reservas. Sofia foi uma das primeiras a me colocar à prova. Se quer ajudar, Official Reed, precisamos de ações concretas. Temos oficinas sobre direitos civis e seria interessante ouvir o que você tem a dizer sobre como abordar situações de racismo e abuso policial. A ideia me deixou desconfortável. Falar sobre racismo era algo que eu costumava evitar, não porque não soubesse que existia, mas porque sempre me convenci de que isso era problema dos outros. Agora, porém, eu era forçado a encarar a verdade de frente. Eu fazia parte do problema e não poderia contribuir para a solução sem admitir isso. Durante a primeira oficina, sentei-me ao lado de jovens que compartilhavam histórias que me atingiam como um soco no estômago. Malik, um dos líderes do grupo, falou sobre como era frequentemente parado pela polícia por parecer suspeito simplesmente por estar de mochila. Uma senhora idosa, Dona Rosa, contou como foi ignorada ao tentar registrar um boletim de ocorrência porque não parecia confiável. As palavras deles ecoavam em minha mente, cada relato reforçando o quanto o racismo permeava o sistema que eu representava. Quando chegou minha vez de falar, respirei fundo. Quero ser honesto com todos vocês, comecei, sentindo os olhares atentos sobre mim. Por muitos anos, eu acreditei que estava fazendo meu trabalho da maneira certa. Mas agora percebo que deixei meus preconceitos influenciaram minhas ações. Não é fácil admitir isso, mas é necessário. A sala permaneceu em silêncio por um momento antes que Malik levantasse a mão. E o que vai fazer para mudar isso, Official Reed? Não adianta só reconhecer o erro. Precisamos de ação. Concordei com a cabeça. Você está certo. Quero trabalhar com vocês para criar treinamentos que possam ajudar outros policiais a reconhecer e enfrentar o racismo em suas práticas. Não posso mudar o que já aconteceu, mas posso usar minha experiência para tentar evitar que se repita. A partir daquele dia, meu envolvimento com o centro comunitário mudou. Eu me tornei um facilitador em oficinas, ajudando a comunidade a entender como registrar denúncias de abuso, enquanto aprendia com eles sobre as realidades que muitas vezes ignorei. Também propus ao Departamento de Polícia a criação de um programa de conscientização sobre racismo estrutural, inspirado pelas histórias que ouvi. A resistência não demorou a aparecer. Alguns colegas me viam como um traidor, e Reed, o policial durão, passou a ser alvo de piadas, mas eu sabia que estava no caminho certo. A cada oficina, a cada conversa, sentia que estava retribuindo um pouco do que havia tirado daquelas pessoas, sua dignidade e confiança. Com o tempo, comecei a notar mudanças. Malik, que antes me olhava com desconfiança, passou a me cumprimentar com um leve sorriso. Sofia, sempre crítica, começou a me incluir em mais iniciativas. E Cross, o homem que eu havia humilhado no parque, me chamou para uma reunião para discutir formas de fortalecer a relação entre a comunidade e a polícia. Você percorreu um longo caminho, Reed, ele disse após a reunião. Mas lembre-se, a luta contra o racismo é contínua. Não é sobre um momento de redenção, mas sobre um compromisso constante com a mudança. Suas palavras ficaram comigo.
Entendi que minha jornada estava apenas começando e que, para fazer a diferença, eu precisaria me comprometer, dia após dia, com a construção de uma relação mais justa e respeitosa entre a polícia e a comunidade. Os meses se transformaram em um ano e o bairro começou a respirar novos ares. O trabalho conjunto entre a comunidade e a polícia, impulsionado pelo centro comunitário, trouxe resultados que ninguém esperava tão cedo. Oficinas regulares sobre direitos civis e treinamentos de conscientização para policiais começaram a criar pontes onde antes havia muros. O programa que propus ao Departamento de Polícia foi finalmente aprovado, graças à pressão da comunidade e à visibilidade gerada pela jornalista Clara Martins. Chamado de Construindo Confiança, o programa foi implementado em toda a cidade, com Daniel Cross e Sofia como consultores principais. Eu também assumi um papel ativo, compartilhando minha própria jornada para demonstrar como é possível mudar. Malik, que antes era apenas um participante das oficinas, tornou-se um dos líderes mais respeitados do bairro. Ele organizou um projeto chamado Voz Jovem, que oferecia mentorias e palestras para adolescentes locais. A comunidade me deu forças quando eu mais precisei, ele disse em uma de suas falas emocionadas. Agora é minha vez de devolver isso. Sofia, incansável como sempre, conseguiu financiamento para expandir o centro comunitário. Ela e Cross lideraram a construção de uma nova ala, que incluiu uma biblioteca, um laboratório de informática e um espaço para reuniões comunitárias. Durante a inauguração, ela me surpreendeu ao pedir que eu cortasse a fita junto com ela. "Você é parte disso agora, Reed", disse ela com um sorriso. "Não importa como começou. O que importa é como escolheu continuar." Emocionado, cortei a fita sob aplausos calorosos. Foi um momento que simbolizou não apenas a transformação do centro, mas também a minha própria. O bairro nunca mais foi o mesmo. A relação entre a polícia e os moradores continuou a melhorar. E embora ainda houvesse desafios, a diferença era clara. O número de denúncias contra policiais caiu drasticamente e mais oficiais passaram a frequentar o centro comunitário em busca de diálogo e aprendizado. Quanto a mim, tomei uma decisão importante. Depois de anos de serviço, optei por me aposentar da polícia e dedicar meu tempo integral ao centro comunitário. Passei a liderar oficinas sobre mediação de conflitos e a ajudar jovens aspirantes a ingressar em carreiras na segurança pública, com uma visão renovada de respeito e igualdade. Na última reunião comunitária do ano, Cross encerrou o evento com um discurso que me emocionou profundamente. A mudança não acontece sozinha. Ela exige coragem, persistência e, acima de tudo, união. Hoje, estamos aqui porque decidimos acreditar uns nos outros e construir algo maior. E isso é só o começo. Enquanto os aplausos ecoavam pelo salão, olhei ao redor e vi rostos de todas as idades, etnias e histórias. Vi uma comunidade que não apenas sobreviveu, mas floresceu. E pela primeira vez em muito tempo, senti que também fazia parte dessa vitória. O sol se punha no horizonte, mas naquele bairro, o futuro parecia mais brilhante do que nunca. Se você chegou até aqui, parabéns por fazer parte dessa jornada incrível. Agora é a sua vez de agir. Primeiro, deixe o like no vídeo para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas. Se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E tem mais. Quero saber o que você pensa. Escreva nos comentários a frase "Juntos somos mais fortes", para mostrar que você também acredita no poder da união e da justiça. Vamos encher essa sessão de comentários com mensagens positivas e inspiradoras. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque histórias como essa merecem ser espalhadas. Lembre-se, cada ação conta. Juntos podemos fazer a diferença. Até o próximo vídeo.